Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Mais uma questão meio polêmica. 5 coisas que você precisa saber sobre a Igreja Congregação Cristã antes de ir lá para congregar, se você tem essa intenção. Esse vídeo não é para ofender pessoas, mas é mostrar algum posicionamento meu acerca de algumas doutrinas da CCB. Muitas pessoas vão para alguns movimentos religiosos sem sequer conhecer sua doutrina. Por exemplo, uma grande parte das testemunhas de Jeová e do Adventismo são ex-evangélicos que não conheciam a Bíblia e caíram no papo destes grupos sectários. Essas duas seitas têm heresias consideradas destrutivas que podem tirar a salvação de uma pessoa. Embora a CCB, que é a Congregação Cristã, tenha alguns ensinos que são heresias, mas não são todas heresias de perdição ou heresias destrutivas que podem tirar a salvação de uma pessoa. A única heresia destrutiva que tem na CCB, pelo menos no meu ver pessoal, é o pecado para a morte. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, onde eles não sabem interpretar sobre isso, e por isso muitas pessoas, ao longo dos anos, tiraram a própria vida. E tem relatos recentes no YouTube, até eu vi esses dias, uma mulher se matou porque adulterou e ela virou alcoólatra porque ela foi condenada. E eu já vi diversos casos de suicídio de pessoas que foram condenadas por anciãos achando que não tinha mais perdão. E esses anciãos, né, que condenaram pessoas vão dar conta da alma de cada uma delas, né? Não vai ficar barato. Então são apenas erros de interpretação por não saber interpretar a Bíblia e também por não estudar a Bíblia. Por conta disso, muitos têm a CCB como uma seita. Alguns dizem que não, e a maioria diz que sim, por conta de seus erros teológicos grotescos. Então, muitos que pensam em congregar na CCB não conhecem suas doutrinas e seus erros de interpretação teológica. Então, antes de você ir para lá, eu vou mostrar aqui alguns erros doutrinários, erros de interpretação, que talvez você não sabia e muitos também não sabem. Eu vou mostrar aqui pelo menos uns 5 erros e vou refutar. Ela é uma religião exclusivista pelo fato de ter ensinos que só existem lá. Semelhante à Testemunha de Jeová, o Adventismo, essas religiões têm ensinos que só existem lá. Por este motivo, julgam necessário obedecer seus ensinos para ser salvo. Caso contrário, seria uma opção seguir seus ensinos exclusivistas. Se outras religiões houvessem salvação sem seguir suas heresias exclusivas, então não seria obrigado a obedecer. Então por isso que eles dizem que para ser salvo tem que ser lá, de obedecer às suas doutrinas, mesmo que não tenha fundamento bíblico. Alguns ensinos da CCB, que talvez você não sabia, eles não reconhecem o batismo de outras igrejas devido à fórmula batismal exclusiva deles. Tem também o uso do véu, o ósculo, não dão dízimo, saudar com a paz de Deus e não com a paz do Senhor. E o pior de todos é o pecado para a morte, onde pessoas se suicidaram por causa disto. Muitos foram mortos por causa disto. Agora o segundo, depois do exclusivismo, vamos falar sobre o pecado para a morte. Este ensino é o mais mortal de todos. É uma das piores heresias entre todas as heresias entre religiões exclusivistas. É a única
né, que condena a pessoa, onde muitos já tiraram suas próprias vidas, pensando que não tinha mais perdão, muitos viraram alcoólatras, muitos entraram em depressão por causa dessa religião ensinar esse tipo de ensino errado por não saber interpretar a Bíblia. Muitos de lá, da CCB, classificam o adultério e a fornicação como pecado para a morte. Jesus perdoou a mulher adúltera, Deus perdoou o adultério de Davi. O rapaz da igreja de Corinto, que cometeu fornicação com a sua madrasta, tinha perdão. 1 Coríntios 5, do 1 até o 5. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, e entregou ele ao sofrimento nas mãos e nas influências do diabo, para que pelo sofrimento fosse salvo no dia do Senhor. Então fica claro, se você for lá e adulterar ou ter relação sem ser casado, fornicação, você vai ser condenado. 1 João 5,16: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então veja bem, aqui diz pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Pecado para a morte é aquele que não há arrependimento ou a pessoa se apostatou e nega a fé depois de ter sido transformada por Deus, regenerada, ter recebido o Espírito Santo, ter conhecido a palavra de Deus, e hoje ela nega. Nesse caso, o Espírito Santo se afastará da pessoa de forma definitiva, num tempo que só Deus sabe, e esta pessoa entrará num estado irreversível. João 16,8 diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Se o Espírito Santo se afastar da pessoa, ela entrará numa situação irreversível, entrará num caminho sem volta. Não existe pecado sem perdão. Um pecado específico que não tem mais perdão. O pecado para a morte, bem como a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é um pecado específico, mas um estado de um coração endurecido, onde o Espírito Santo se afastará da pessoa. Não existe um pecado tal, ó, esse aqui não tem perdão. Blasfêmia é insulto. Todo pecado ofende o Espírito Santo, né? Mas o assunto não é esse aqui, não vamos dar ênfase para não prolongar o vídeo. Agora o terceiro é o batismo nas águas. Batismo nas águas. E eles dizem que o correto é: em nome de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto em algumas igrejas eles dizem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles dizem que esta não é a forma correta. Não pode dizer eu te batizo, mas te batizo. Não pode pôr o eu na frente. Então eles dizem que se dizer eu te batizo, é a carne que opera e o homem se põe na frente de Deus. Mas dizer te batizo ou eu te batizo dá na mesma, pois se refere à mesma pessoa. É um erro grotesco de interpretação bíblica e de português também. Se for assim, o batismo de Jesus não valeu, porque João Batista disse: eu vos batizo com água. Mateus 3, verso 11. Não apenas o de Jesus, mas todos os que foram batizados com João Batista, não valeu. Se fosse assim, né? Dizer eu te batizo ou te batizo é a mesma pessoa. Então, é um erro de português, eles não souberam português, e é um erro de interpretação bíblica por falta de hermenêutica, por falta de estudar a Bíblia. Vou dar mais um exemplo. A ceia do Senhor e o batismo são duas de ordenança instituídas por Cristo para a igreja na dispensação da graça à qual nós pertencemos. Jesus deixou duas ordenanças, o batismo nas águas e a ceia. Não salva, são coisas que não salvam, mas acompanham o salvo. Não é nenhum meio de salvação. São coisas que só têm valor e significado para quem é salvo. Para quem é perdido, o batismo não vale nada
e a ceia não vale nada, não tem valor nenhum. Agora o quinto, o véu. O véu era usado também em público, e não somente na igreja, como sinal de respeito. A mulher cobria a cabeça nos tempos de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido e como sinal de dignidade de acordo com a cultura. O véu significava que ela deveria ser respeitada como mulher. Sem o véu, elas não eram respeitadas pelos homens. Isso envolve a questão cultural. Era a cultura, quer ver? Em Gênesis 24 e verso 65, ela diz que Rebeca se cobriu com o véu quando viu que vinha vindo o Senhor do seu servo. Cobriu com o véu. Agora mais um exemplo de questão cultural. Agora vou citar um exemplo contrário. Em Gênesis 35:18, ela diz que Judá, quando viu a mulher, a deu por prostituta porque tinha a cabeça coberta com o véu. É uma questão cultural inversa. Numa, a prostituta usava o véu, e na outra, não usava o véu. O véu não é nenhum meio de salvação. Uma pessoa não poderá ser identificada como salva porque tem o véu na cabeça. Existem coisas que foram dadas para o salvo, mas não como meio de salvação. Como o batismo e a ceia, por exemplo. São coisas que só têm valor para o salvo. Para o ímpio não tem valor nenhum e nem significado. São coisas que acompanham o salvo, mas não salvam. É uma confusão de 1 Coríntios 11 que eles não sabem interpretar. E lá o verso 14 e 15 lá diz que Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Então Deus substituiu o véu de pano pelo véu natural, que é o cabelo. Né? Temos a certeza que a mulher deve ter cabelo crescido em relação ao homem, de tal forma que haja distinção entre eles e que seja notada a diferença. Se referindo ao uso do véu, após isso não foi mais citado nem falado acerca disso. Paulo ordenou que as mulheres usassem o véu, mas depois Paulo disse que o véu de pano foi substituído pelo cabelo, que é o véu natural. Alguns dizem a tradição que naquele tempo as prostitutas raspavam a cabeça. Então, quando elas se convertiam, Paulo mandou que usasse o véu até que o cabelo crescesse. É uma das sugestões, é uma das hipóteses. Mas nada disso é meio de salvação. Nem véu, nem ósculo, né? Batismo, são coisas que acompanham o salvo. Mas fazer qualquer coisa dessa em pecado não vai adiantar nada. É isso aí então, foi um vídeo, né, respeitoso, não faltei com respeito. Se gostou, dá aí um joinha que não custa nada. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.